Bom dia. Demorou para eu voltar a gravar, mas aqui estou eu, me acostumando ainda a olhar direito para a câmera. E estou aqui para terminar um trabalho que eu comecei há um tempo. O trabalho de dar a desmentida oficial nos pressupostos do criacionismo. A história começou com o Adalto Lorenzo, aquele monstro, aquela hidra que me deu a ideia de ver os pontos que o pessoal coloca pra bem dizer o criacionismo como uma ciência, um possível fato, e vamos concordar, as coisas que eles pressupõem, além de ser algumas vezes anticientíficas, não tem nenhuma prova. Se dizem que a evolução não tem provas o suficiente, muito menos o criacionismo. E é isso aí. Eu vi metade do primeiro vídeo. Eu pensei que já era o vídeo completo, as 10 razões. Eu vi metade. Deu ainda tempo de eu falar muita coisa. Eu tive que dar umas respostas bem longas para as coisas que ele falou. Longa no nível de início do Big Bang até a vida atual. E aqui temos mais 5 fatos que ele considera palpáveis para pressupor o criacionismo. E novamente eu vou rebater ele, se for rebatível, né? Se não for rebatível e se concordar com a ciência que eu estudo, né? A ciência, a gente concorda, dá as mãos e vai andar junto. Eu acho que não é isso que vai acontecer. Não tenho mais nada para falar. É só isso mesmo. Então que assim seja, assim será. As últimas 5 razões para acreditar no criacionismo. Bora lá. Deixa eu ver se tá gravando o áudio. Um sexto motivo para se acreditar no criacionismo é através da física. Através da física. A física nos ensina uma coisa muito interessante. A segunda lei da termodinâmica diz que todas as coisas elas passam de um estado de utilidade para de inutilidade. Ou seja, a energia que nós encontramos no universo ela passa de um estado de utilidade para um estado de não utilidade. Ou seja, a energia se perde no caminho. Tudo que você vê na vida, ela no começo ela está organizada e com o passar do tempo ela passa por um estado de desorganização. Tá certo. Eu vejo isso muitas vezes na minha sala de aula. Quando você entra na sala de aula, as carteiras estão todas organizadas, tudo bonitinho. E no final da aula... chega os idiotas e faz o quê? Parece que um carnaval passou pela minha sala de aula. Ou seja, quando nós vemos os objetos, a matéria, a energia, no começo ela está funcionando bem. Mas com o passar do tempo, aquela energia vai se desgastando, ela vai se transformando para um estado onde você não consegue utilizar aquilo ali mais. Ou seja, a vida, a matéria, o universo passa por um processo de deteriorização. E a gente percebe isso na vida e a Bíblia fala que isso também acontece. Quando nós lemos a Bíblia fala que quando Deus criou o universo, tudo era perfeito, era bom, tudo funcionava perfeitamente. Só que por causa do pecado, por causa das coisas que estão acontecendo, a vida, a energia, a matéria, ela vem se deteriorando. Pera. Deus criou o universo perfeito, sem entropia. E aí o pecado trouxe a desordem. Então quer dizer que uma base física, uma das mais importantes que comandam o nosso universo, não existia e só passou a existir por causa do pecado. Algo não bate aí. Foi o que eu falei no vídeo passado. Deus criou um universo que segue leis. A partir do momento que ele existe, as leis seguem naturalmente e nós humanos descobrimos essas leis. Não tem como uma coisa não existir antes e passar a existir depois. Quer dizer, calma, não tô falando... Eu já falei no outro vídeo também sobre isso, que
as etapas, certo? Aqui funciona uma coisa que não funcionaria se estivesse aqui, no macro. O micro, por exemplo, a mecânica quântica, ela não tem importância no macro, que tem as leis relativísticas, certo? Então, quando o universo estava nesse estágio aqui, não necessariamente precisava ter gravidade. A partir do momento que ele se expandiu e ficou mais complexo, teve gravidade. Só que você dizer que a entropia não existia no universo, não existia. O universo tem um pouco mais de 14 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4 bilhões de anos e alguma coisa, certo? Então, por 10 bilhões de anos, o universo existia sem a Terra. A Terra só foi surgir nos últimos 4, que é aqui que cá estamos, certo? É recente. Então quer dizer que não existia entropia na maior parte do tempo do universo e só foi surgir depois da Terra, depois da vida humana? Completamente errado. É o que eu falei. A fé, ela é importante. Ela é bonita, ela tem o seu lado bonito. Mas a fé não pode contradizer a ciência. Porque a ciência é testável e se confirma no que o universo mostra pra gente. Você pode acreditar no que você quiser. Mas você tem que saber que se isso não bate com isso, você tá acreditando errado. E é contrário do que aquilo que os evolucionistas dizem, que tudo era um caos no começo, tudo era uma bagunça no começo, e então a matéria foi se organizando. Mas é assim mesmo. Você não pode dizer, o evolucionismo, porque aí nem é só o evolucionismo, tá? Evolucionismo, que palavra feia. Não é nem a teoria da seleção natural, teoria testável e não passível de discussão, que diz isso. É todo o corpo científico, física, química, tudo que diz isso. Então quer dizer que você está indo contra todo esse corpo de entendimento aqui do universo. Aí eu faço a pergunta, por quê? Na Bíblia está dizendo que é assim, então você ignora isso. A lei da termodinâmica recusa isso daí e fala, não, exatamente o oposto. Tudo era perfeito no começo e então se deteriorou até o estado onde nós encontramos hoje. Não, você distorce completamente o que é termodinâmica. Primeiramente, você tem um corpo, o corpo não é perfeito, mas ele vai ficar ainda pior. Não quer dizer que ele era perfeito no início, nunca foi. Mas vai piorar. A massa tornando a virar energia e se dissipando, certo? Então, por exemplo, você tem ali... Por isso que não existe, você não pode criar uma fonte de energia perpétua. Não tem como. Por exemplo, se você quer ligar um ventilador, você precisa ligar ele na tomada, certo? Para a energia fazer a hélice rodar. Ok, até aí, de boa. A energia não é infinita. Ela é finita. Porque para você ter energia, você precisa ter uma força de trabalho. E esse trabalho vai precisar de movimento. E o movimento gasta energia. Então, no fim das contas, a energia vai acabar. Tudo acaba no final. A energia não tem como algo criar energia e gastar ao mesmo tempo que ele cria perpetuamente e infinitamente aqui no nosso mundinho real. Não tem como isso não acontecer. Eu embaralhei muito no jeito de falar, mas mais ou menos é isso. Então, o universo ele não estava num estado de ordem perfeito. Quando o Big Bang, já de novo, nenhum cientista sabe o que aconteceu antes do Big Bang. Nenhum cientista nega Deus, mas também nenhum cientista... Todo mundo, é claro, tem as suas convicções. Existe cientista que acredita em Deus, na verdade a maioria. E existe cientista que é ateu e não acredita em Deus. Isso vai do que a pessoa acredita. Mas o trabalho científico, o corpo científico, não nega Deus e também não diz que Deus não existe, porque não dá para provar. A ciência se sustenta nas provas. Provas que podem ser replicadas, de tão provadas que elas são. Certo? Então eu me perdi aonde eu estava. Sim, então... Partindo desse pressuposto que assim... Você não pode nem negar, nem atribuir a existência de Deus. O que existiu antes do Big Bang? Fica assim, na incógnita. A gente ainda não sabe. Outra interrogação. Se você quer acreditar que foi Deus, tudo bem. Se você quer acreditar que não foi Deus, tanto faz. Eu também nem nego, nem acredito em Deus. Então, a partir do momento que a energia do Big Bang foi transformada em partículas,
você tem a perca de energia. Você tem a entropia e o estado de desordem. Não quer dizer que o estado de desordem impediria prontamente a formação das primeiras nebulosas Que depois formou estrelas, que depois formou todo o resto dos elementos. Não, por quê? Porque não acontece assim. O estado de desordem, ele é lento, mas ele é progressivo. Então sim, dá tempo de formar estruturas complexas, dá tempo de formar elementos mais fixos, O sétimo motivo vem da área da química. Tô com medo do que vai sair aí. Quando nós estudamos as moléculas que existem, todos os compostos químicos que existem, nós percebemos que para que essas moléculas existirem ou acontecerem, é necessária muita energia, muito esforço para que aquelas moléculas elas possam se unir ou existir da forma como elas existem. Uma célula, por exemplo, Tá falando de célula? para ela poder sintetizar uma proteína, ela requer vários outros elementos, vários outros componentes para que uma proteína ela possa ser sintetizada. Complexo pra caramba. Mas tinha que ser complexo, né? Olha isso. Olha isso. Olha a rapidez dos comandos. Olha a capacidade cognitiva de pensar sobre as coisas. Tinha que ser complexo para ter um humano completo. Ou seja, para que uma proteína possa ser sintetizada, você precisa vários outros elementos que já existam, que já estejam funcionando para que aquilo ali possa acontecer. Se a vida ela fosse surgir por acaso, do nada, em algum momento há muito tempo atrás, essas proteínas não existiriam, porque elas precisavam de todos esses... É uma cascata. Um vai se acumulando ao outro. O que não funciona, fica para trás. O que funciona vai para frente. Seleção natural. De todos esses outros elementos já existentes. E a Bíblia fala que justamente quando Deus criou as coisas, Ele criou tudo perfeitamente funcionando. Para que todas as proteínas, todas essas moléculas, elas possam existir, elas possam aparecer, e as proteínas, as células, os organismos, eles possam funcionar através desses processos biomoleculares. A complexidade que levou a vida é linda, é bela. Você tem um estágio em que não dá nem para diferenciar uma coisa morta de uma coisa viva. É o momento em que a biologia orgânica está nascendo de átomos de carbono. Eu podia até fazer um vídeo sobre a possível evolução da vida baseado no que a gente entende hoje, que ia ser muito legal, eu gosto muito de falar disso. Aqui não ia dar, ia ficar muito longo, mas imagina cadeias proteicas no mar há bilhões de anos atrás, faz muito tempo, vou colocar aí mais ou menos quanto tempo. Como é que vocês sabem disso? A gente tem fósseis dos animais que surgiram na explosão cambriana e a gente consegue estimular por baixo de decaimento e outras coisas qual é a idade deles. Mas isso é muito antes. E é o melhor jeito, baseado na lógica comum de como funciona o nosso universo, de que a vida poderia ter surgido de coisas mortas. Você tem cadeias, certo? Olha que engraçado, olha que interessante. Para você ter, por exemplo, uma cadeia de organismos vivos, vamos colocar assim, uma cadeia carbônica de proteínas e uma cadeia carbônica que forma um diamante. Os dois usam carbonos, mas esse daqui é vivo e esse daqui é morto. Esse daqui é um diamante, esse daqui é uma proteína, certo? Qual é a diferença deles? O jeito que os carbonos se estruturam, certo? Os carbonos daqui, eles se estruturam de uma maneira a se unir progressivamente. É como uma cadeia que vai se automultiplicando e cria os grandes rochedos, os grandes elementos de, no caso aqui, diamante. Aqui, o único erro que foi preciso é que no lugar de você se aumentar numa escala crescente que nem esse daqui, no lugar de fazer isso, você vai aumentar numa escala crescente e se quebrar. Aqui,
Se você dividir essa molécula de diamante em várias partes iguais, você consegue criar um monte de diamantezinhos. Aqui, se você pegar esse grande organismo, que também se multiplica da mesma maneira que esse, e multiplicar, você também vai ter vários idênticos a esse, certo? O que podia acontecer era simplesmente ele se quebrar naturalmente. A partir do momento que ele se quebrou, tem duas cópias idênticas. Mas nada é perfeito nesse universo. Nada É identicamente idêntico. Então, a partir do momento que esse também cresce na mesma escala que esse e que se divide na mesma escala que esse, você vai tendo um monte de proteínas soltas pelo mar, uma um pouquinho diferente da outra, certo? Agora pensa que uma é um pouquinho melhor em não se dissolver como a outra. E aí ela vive mais tempo e se multiplica mais tempo. E você tem células que são um pouquinho mais cascaduras. Outra que veio com um erro que permite uma maior proteção contra ácidos. Eu não sei. Com o tempo, as modificações vai tirando as que vivem menos e vai aumentando as que vivem mais de escala em escala, até que você tem organismos simples que conseguem batalhar em busca de energia para se continuar se multiplicando. E isso você não precisa dizer que não é nem vivo. Não é vivo, não é consciente, não é. Mas isso daqui é um robô, um androidezinho que se mexe. Um precursor da vida. Tem como a vida surgir em um universo imperfeito e provavelmente foi assim que aconteceu. A diferença nossa para uma pedra é exatamente isso. A pedra, ela continua a se multiplicar, se unir. A gente se divide. Esse foi o erro que separou coisas vivas, coisas mortas de coisas vivas. Provavelmente. O oitavo motivo para eu acreditar no criacionismo vem na área da biologia. Quando nós analisamos a nossa célula, por exemplo, bem lá no centro, no núcleo, nós encontramos o ADN, ou ele falou ADM? Popularmente conhecido como DNA. O DNA é toda a informação necessária para fazer uma pessoa como eu. No DNA você tem informações sobre a cor dos meus olhos, a cor do meu cabelo, como é que vai ser o meu cabelo, que legal, né? A cor da minha pele, se eu vou ser homem, se eu vou ser mulher, se eu vou ser alto, baixo. Todas as informações para me fazer do jeito que eu sou hoje estão no DNA. Uma célula pequenininha, minúscula, que só pode ser vista através do microscópio. Isso é informação. Informação. O DNA é informação. E quando a gente encontra informação, automaticamente nós deduzimos que informação é evidência de inteligência. Ou seja, digamos que você encontra escrito na areia, por exemplo, vá até o próximo ponto, ou vá até a próxima cidade. Que assimilar vá até o próximo ponto com DNA. Está ali escrito na areia. Você imagina que aquela informação que está escrita na areia apareceu por acaso, de repente? Talvez as ondas do mar formularam aquilo ali, ou os passarinhos quando estavam andando conseguiram escrever aquilo ali? Existem corrosões em pedras que criam rostos, corpos, letras. Foi por acaso. Acredito que Deus não foi lá. Brincar de arte rupestre. Em Marte tem lá monumentos, né? Rochedos, que parecem rostos e corpos que o pessoal fica criando teoria em Marte. Não, você imagina que alguém inteligente escreveu aquilo ali. Ou seja, informação é equivalente ao quê? A inteligência. Não necessariamente. Não necessariamente. Você primeiro precisa diferenciar a informação. A gente diz que o DNA é informação porque ele literalmente transcreve todas as características que o corpo tem que ter baseado no corpo anterior de onde ele saiu, certo? Ou seja, do seu pai e da sua mãe saiu metade de cada um, se uniu para uniram as informações, se tornaram alelos para criar
um outro corpo baseado nas informações de um e no outro, certo? Mas são informações naturais. Como, por exemplo, você pegar uma pedra, dividir ela no meio, e dividir ela no meio de novo, e dividir ela no meio de novo. Você vai ter sempre o mesmo material da pedra, só que ele vai estar um pouquinho menor e um pouquinho menor. É claro que nós não somos pedras, então é muito mais complexo. Porque quando você divide a pedra do ser humano no meio... Você vai unir com a do outro indivíduo, né? Porque não é um casal, então vai ser um pedaço desse que vai formar uma nova pedra que vai se dividir de novo. Então, no caso, essa pedra ela não necessariamente vai acabar e se esvair, de tanto cortar, porque ela vai ficar se reconectando em outros pedaços. É muito legal isso. Mas isso não necessariamente quer dizer que Deus aprontou tudo. Isso quer dizer que existe uma antecedência, e que se você seguir as cordinhas que ela deixou, se você seguir essa corda, você vai descobrir a árvore genética da vida. Quando nós vemos no nosso DNA, nas nossas células, bilhões e bilhões de informações, automaticamente nós deduzimos o quê? Inteligência. Automaticamente. Inteligência. É muito complexo mesmo. O ser humano é a coisa mais complexa que a ciência entende. Então, se ame. Você é tão complexo. Você é feito do universo, feito de estrelas, feito do material que nasceu ali. Olha que legal. É isso. Então, a biologia, ela nos mostra que através do DNA nós temos evidências suficientes para acreditar que um ser extremamente inteligente criou todo esse universo e pôs informações suficientes para criar eu e você. Não, através do DNA você não tem evidências suficientes. Primeiro que você criou aí uma filosofia com base em uma assimilação, que é toda sua. Não existe um experimento que leve do DNA a Deus, então você não pode colocar isso como prova suficiente. Isso não é nenhuma prova, isso é uma assimilação sua. Até porque existem genes que nem são ativados. Não são ativados. Eles só estão lá para ser passados para as próximas gerações. Na verdade, o gene, ele só quer, porque não estamos falando aqui de uma coisa... consciente, né? Mas, naturalmente, o gene, ele quer passar para a próxima geração. É claro que os genes mais úteis são os que vão para as próximas gerações, mas se você é um gene que não foi ativado e que ninguém está notando você ali, você não está nem fazendo bem para o indivíduo, nem mal, e só está passando para as outras gerações, isso é bom para você também. Então você não precisa necessariamente ser um gene útil. Você está lá sendo inutilizado, completamente desativado, mas passando para as próximas gerações, que é o que todo bom gene quer. E é isso, seres humanos têm genes que nem ativados são, tem órgãos que não necessariamente são necessários, como o peito no homem, como essa coisa aqui que eu esqueci. Eu vou colocar aqui uma listinha de órgãos no corpo humano que não tem necessidade nenhuma e que são evidências dos nossos ancestrais que deixaram de usar, e a gente ainda está caminhando para se livrar desses componentes orgânicos nas próximas gerações. Para você ter uma ideia, tem crianças dessa nova geração que já estão nascendo sem os dentes de siso lá atrás, porque dente é uma coisa que o ser humano não precisa tanto mais. A gente tem garfo, a gente tem faca, a gente tem triturador. Então, se uma criança nascer com genes que dê dentes fracos, que possibilitam dentes fracos para ela, antigamente isso ia ser ruim. Isso não ia ser passível do futuro. Passível do futuro? Né? Isso ia ficar para trás. Mas hoje em dia a gente tem equipamentos que nos auxiliam a comer. Então, genes desse não vão nos afetar e vão continuar passando adiante, entendeu? Provavelmente as próximas gerações vão ser cada vez mais molengas e molengas, porque a tecnologia vai estar para auxiliando o ser humano. Eu entrei aqui em um tópico que eu me exaltei, desculpa. O nono motivo para eu acreditar no criacionismo é, na verdade, um argumento negativo, ou seja, a falta de evidências para a evolução. Volta. A falta de evidências para a evolução. No vídeo do Adalto,
ele também questionou a falta de evidências, certo? Ele falou bem direitinho o ano de publicação do livro de Charles Darwin, o ano dos caras que falaram lá que não tinha possíveis provas naquela época, porque hoje você tem a genética para te auxiliar. Você pode fazer um pareamento do seu gene com um gene do chimpanzé e ver que 98% é igual. A ciência quer desmentir Deus? Não, a ciência só está fazendo o trabalho dela, independentemente do que pense o cientista, se ele é ateu ou não, só está fazendo o trabalho de pegar, analisar e ver o que se trata. Independentemente do que ninguém acredita, tá lá que 98 ou 99% do nosso DNA é idêntico ao do chimpanzé. Como então não somos parentes próximos? Como então não saímos de um mesmo ramo familiar? Se tem tanta coincidência assim. Quando você quer descobrir quando você está fazendo um teste de quem é o pai da criança, você faz um teste de DNA. É a mesma coisa de você pegar o DNA do humano e do chimpanzé e fazer um teste. Tem familiaridade ali. Isso já é uma prova das provas, né? Mas você ainda tem a concordância anatômica dos animais, você ainda tem os fósseis de animais do passado que remontam às progressões de fósseis dos animais do presente. Eu não estou dizendo que existe um fóssil com uma tartaruga com o casco em início de formação, e aí depois o próximo com um pouco mais de casco, e aí depois o próximo até o casco ser completo. Não é assim que funciona. Um gene ele já propicia uma transformação gigante. Então, a gente teria aí parentes próximos de tartarugas. Como... Agora eu não sei se eu digo peixes ou répteis. Você tem um parente próximo de tartaruga que não necessariamente parece com uma tartaruga, mas tem a anatomia que lembra a tartaruga. E aí você pode ver nos fósseis a próxima geração de animais com anatomia parecida com esses tartarugas. Entendeu? O que eu quero dizer por isso? Hoje, a ciência ela propaga a ideia da macroevolução. Evolução. Ou seja, você teria uma espécie que acaba gerando, com o passar do tempo, uma outra espécie. Não só uma outra espécie, como vários ramos de outras espécies. Se você pega uma ilha, que nem Charles, quando ele ficou abobadado lá depois da viagem que ele fez, na Ilha Galápagos, você tem uma ilha e você tem várias outras ilhas no redor. A divisão de água ali, pode ser que no passado essa ilha tenha sido só uma só que aí com o passar da erosão, da camada tectônica, não vou entrar direito em como isso pode ter acontecido, porque eu nem sei direito dessas coisas, mas vamos supor aí uma separação de terras, a ilha ficou toda divididinha e os mesmos animais agora têm lugares diferentes de sobrevivência, são ambientes diferentes, mudou o clima desses lugares. Variações vão acontecer, é o lance da seleção natural imprimindo isso no animal. Se você não entendeu isso, vai pro vídeo anterior que eu falei sobre isso lá. E aí você visualiza aquilo lá, você vê as ilhas e você vai notando que os animais eles são parecidos, mas não são os mesmos animais. Houve uma divergência evolutiva de um indivíduo para outros indivíduos. Você teria talvez um peixe que com o passar de 2 milhões de anos acaba gerando mais tempo. O problema é que até hoje nós não temos provas, nós não temos evidências fortes para solidificar esse argumento, para comprovar esse argumento. Nós não temos, ou você não faz questão de pesquisar no Google? Nós temos o peixe e nós temos a lagartixa, mas nós não temos essa evidência que faz a ponte entre as duas espécies. Logo, Deus fez o peixe e a lagartixa. Caso encerrado. Quem precisa de cientista para estar lá estudando o que aconteceu? É só você olhar. Olha lá, tem o peixe e tem a lagartixa. Logo, Deus fez o peixe e a lagartixa. Acabou o vídeo. Então, pela falta de provas, pela falta de evidências fortes para a macroevolução... Provas, existe provas. Eu prefiro acreditar naquilo que a Bíblia... Só se atualize. Leia. Eu ainda não li A Origem das Espécies.
mas eu vou ler esse ano ainda talvez. Mas eu li a biografia de Charles Darwin, que conta da sua teoria também, é claro. E eu li ainda a grande obra O Gênio Egoísta, de Richard Dawkins, que mudou completamente o meu jeito de visualizar o mundo. Se possível for, por favor, você não tem dinheiro para comprar o livro? Tudo bem, baixa na internet, leia e vem comentar aqui o que você achou. É simplesmente assim, leia, você vai entender. Aqui o que eu tô falando, se você não tem um pouquinho de intrusão nesse jogo de palavras, que pode ser um pouco difícil, é difícil até pra mim, eu tentar arrumar um jeito do que eu tô pensando aqui, de transmitir isso, porque eu sou uma pessoa muito ruim de dicção. Imagina então pra quem não tá dentro desse jeito de falar, desse jeito de enxergar as coisas. É complicado, é muito mais fácil acreditar nisso daqui do que ele tá falando, porque é muito mais fácil de você raciocinar isso. Mas você tem que, se você quer entender, para negar ou para aceitar, você precisa entender. Então leia A Origem das Espécies e leia O Gênio Egoísta. Aquilo que a Bíblia diz é que Deus criou o peixe e ele também criou a lagartixa, perfeito como eles são. Não são perfeitos. Já funcionando, já existindo de uma forma perfeita. E o último motivo para eu acreditar na existência de Deus e na criação está no princípio da necessidade. O que diz o princípio da necessidade? Tudo que nós sentimos necessidade existe. Se a gente sente necessidade para alguma coisa, é porque aquilo ali existe. Se eu sinto sede, é porque existe algo no universo que vai satisfazer a minha sede. Se eu sinto fome, é porque existe alguma coisa no universo que vai saciar a minha fome. E quando nós olhamos por esse mundo fora, nós vemos que o ser humano ele está desesperadamente necessitado de Deus. Isso eu não nego de jeito nenhum. De todo o caminho de evolução da humanidade em torno todo o caminho da humanidade até o jeito de civilização que a gente tem hoje, sempre existiu Deus. A humanidade, como criatura consciente, tinha que olhar para as coisas e prescrever um criador para aquilo. Só é recente o ateísmo, é recente esse materialismo, que é claro que a ciência se apegou totalmente. Aqui eu não nego a metafísica, aqui eu não nego o que tem além do físico. Eu estou aqui para falar do que a ciência diz do mundo aqui. A necessidade de Deus na humanidade é real, não nego isso. Mas você não pode dizer que Deus chegou na Terra e fez o homem do barro, porque aí você entra em confronto com uma coisa que já foi testada e descoberta. É isso o meu ponto. Não vou além disso. Nós vemos culturas diferentes, povos diferentes, pessoas de qualquer lugar do mundo. Todos sentem essa necessidade de um ser superior, que controle o destino da vida, que controle as coisas da vida, um Deus. E o princípio da necessidade diz que se eu sinto a necessidade de Deus, é porque provavelmente esse Deus existe. Pode ser e pode não ser. Até porque todo mundo tem um pai, todo mundo tem uma mãe. Você não conhece, mas você veio de um pai e de uma mãe, infelizmente. Pois é. Os povos antigos tinham que imaginar toda a civilização como sendo filho de algo maior, como sendo filhos do Deus, não importa qual Deus. É natural você colocar isso na cabeça e levar isso adiante, certo? Mas isso daqui eu não vou dizer que não é real, que é real. Vai do que você acredita. Se eu sinto a necessidade de alguém atuando na minha vida, cuidando de mim, é porque provavelmente esse Deus, ele existe, ele cuida de mim, ele me mantém. Então o princípio da necessidade me ajuda a entender que essa necessidade que como seres humanos nós temos por um ser superior, alguém que cuida, que rege o universo, que cria todas as coisas, essa necessidade, ela nos aponta para um ser que realmente existe, que realmente cria, que realmente mantém,
que realmente cura. Esses são os 10 motivos do porquê eu acredito no criacionismo. Bom, o vídeo foi esse. Falei muito, mas eu falei menos do que no outro, né? Melhor. É isso. Você acredita no que você quiser. De novo, eu tô falando o que eu falei no final do vídeo passado. Você acredita no que você quiser, mas existe uma verdade nas coisas, certo? A ciência tem lá suas falhas, mas ela é o melhor mecanismo para encontrar as evidências da verdade. E eu só tô aqui para falar o que eu descobri. Tchau.